Meus irmãos, a paz do Senhor, começando mais um Pode Vinde nessa tarde de sábado, hoje dia 21 de junho de 2025, agora 15 horas e 58 minutos. Estamos aqui para entrevistar esse grande amigo, maestro Moisés Valentim, que fez história em Nova Iguaçu e agora está fazendo história no Rio Grande do Sul. É Bem longe. um homem de Deus que está conosco, está até com um casaco porque está bem frio lá. Moisés, a paz, maior prazer estar Pode contigo. ser. Prazer é todo nosso. Moisés, nasceu quando, hein? É dia 8 de novembro de 1962. 62. Miguel Couto mesmo? Eu nasci no. Não, eu nasci na Tijuca. Na É um Tijuca. bairro lá chamado Rio Comprido. Aí fiquei morando ali um bom tempo, até meus 11 anos, eu fiquei morando lá onde que é o famoso Morro do Borel. Isso, vocês têm ali. Tem familiares lá ainda, né, Tem Moisés? ainda uma irmã da parte de meu pai lá, chamada Isabel. Ah, a origem do teu pai é o quê? Teu pai Ele é é, mineiro, é Ele é nortista, nortista? ele veio de Pernambuco, numa cidade chamada Sirinhaém. Seria em Severino É. Valentim, meu Deus. Lá Eu perto de lembro Jaboatão, perfeitamente dele. perto de Jaboatão dos Guararapes, Ah, sim. onde o Exército Brasileiro começou. Rapaz, interessante, né, Moisés? Tudo tem uma história com o exército, a gente vai chegar lá. Teu pai, Isso. Severino, tua mãe, Yolanda. A minha mãe é mineira. Mineira, né? Isso. Eles se conheceram aqui no Rio, tu sabe? Ele praticamente saiu de Pernambuco, na idade que ele tinha lá, ele resolveu vir para o Rio de Janeiro, aí aqui ele conheceu minha mãe. Ah, Ele já legal. era viúvo praticamente, Ah, sim. Ele aí já. ele Ele, tinha dois filhos, que é o Elias e Isabel. O Elias é falecido, a Isabel ainda está viva. aí ele vem pra Tijuca, Ele veio primeiramente, para o antes Rio de de chegar em Miguel Janeiro. Couto. Eu só não sei qual local. Foi praticamente Tijuca, isso mesmo. Aí depois foi parar em Miguel Couto, onde Aí nós nos depois, conhecemos. isso no lado assim, acho que foi no ano de 1971, 72, Que chega em Miguel. que ele chegou em Miguel Couto. Ali foi morar na Luz de Lemo, na rua antiga, a Rua Rodolfo. Ah, Rua Rodolfo. Isso. Aí depois que ele migrou para o centro de Miguel Couto. São muitos irmãos, né? É uma lista grande. Ele Qual, tinha qual, qual é o mais velho? Eu tenho sempre dúvida, Moisés. da minha Dá pra mãe, falar em sequência? da minha mãe é o Isaías. Isaías é o mais velho. É, da, Esse eu quero da, entrevistar também. da parte da minha mãe é o Isaías. Aí depois vem escalonando, Joel. Aí vem a Eunice, eu sou o quarto filho mais velho da minha mãe. Ah, sim. E o sexto, o sétimo da parte de pai e mãe, incluindo Isabel e Elias. Entendi. Aí depois vem aquela galera toda, E né? aí vem aquela Josué, turma. Aí vem Josia, Josias, Cleonice, Cleoni. Clarice, Cláudia, Berenice, Ana, Samuel, Ismael, Josia, Eliseu, Raquel, que é a filha mais nova. Nilda. Aí tem uma que falecida, Creuza, Foi um total, assim, uns 16, mais ou menos, né? 18. 18? É, 18 da minha mãe, filhos. só da minha mãe. É, legal, né? A família de vocês foram grandes cooperadores ali na Assembleia de Deus em Miguel Couto, né? Pelo menos no período da minha infância que eu peguei ali. A gente foi criado praticamente junto na Rua G. E eu sou da leva de Ismael, né? Sou da idade de Ismael. De Ismael, exatamente. Ismael, E Josias. Josias já é um pouquinho do Osiel já. Já é da leva Isso. do Osiel, 65 por aí, né? Eu sou já do Ismael. Ismael, inclusive, nós servimos juntos. E, Isso. e aí, o que que acontece? Ali, vocês sempre foram cooperadores e tem essa veia musical, né? Nessa parte que eu quero chegar. Isso É, veio porque do teu pai ou foi mais por vocês mesmo, né? Porque o teu pai não era músico, né, Moisés? o meu pai, ele é aquela pessoa do Nordeste que ele não aprendeu, assim, partitura musical, mas ele tinha aquele negócio de cantar, tocar violas. Nem sabia aí. Que interessante.
ela foi convidada pela patroa dela, aí um homem ouviu ela cantando, queria que ela gravasse a antiga LP naquela época. Ela ia para a rádio, Ah, não sei se era Tupi ou a Rádio Nacional, ela ia gravar, ia ser umas cantoras como Emelina Borba, essas cantoras, olha. Ah, Aracide, Almeida. Só que ela acertou tudinho, ela ia num domingo para a rádio. Aí no dia que ela estava já se aprontando para poder ir para a rádio, houve um ar livre em frente à casa, ela aceitou Jesus e não foi mais. oh, Jesus. Já tinha escolhido já, né? Mudou o destino dela. Mas Ah, ela sempre cantou no coral, meu pai cantava no coral da igreja, lá na Tijuca. uhum. Aí veio puxando, o Isaías começou a estudar música, aí veio puxando. Eu só desenvolvi meus talentos quando cheguei aqui no Miguel Couto, já adolescente. Aham. Eu comecei tarde. Aí, ou seja, ali já tinha já o Manezinho, né? O Manezinho É, foi o teu grande tinha instrutor ali, né, Moisés? isso, estava naquela época lá, praticamente Manuel Alves dos Santos, aqui, Etelvino Teodoro, Rock Teovino. Concolato. Aí tinha aqueles antigos, que inclusive tem parentesco com vocês, tinha O Rock era músico também, Moisés? o Rock, ele tocava trombone de pisto. Ah, tá. Aí tinha aquele senhor do trompete também que tocava, que era de Belfort Roxo, só não estou lembrando o nome dele, mas ele andava muito com o Manel. E ele é da família de vocês. Ali da É, família, ele tocava trompete, regia coral, só não lembro o nome dele, porque é muito tempo, eu não lembro não, Moisés. é bastante tempo. Mas Mas aí legal. a gente conhecemos essas pessoas antigas, aí o Gerdan, aquele pessoal Gerdan. antigo, isso. Poxa, a banda era maravilhosa, né? E não tinha, era uma disputa, era Miguel Couto, Belfort Roxo e Santa Rita. As três Eram as bandas. três bandas que existiam na época. Aí tinha lá o falecido, que era de Belfort Roxo, que era o maestro, que é Aquino. Ah, o irmão Aquino, é. Esse eu Isso. cheguei a conhecer ainda em Belfort Roxo, nos anos 80. Em paralelo tinha Barro de Fátima e a Ah, Igreja de é, Nova bairro de Iguaçu Fátima também tinha, é tinha verdade. o Daniel Neri, aí tinha ali na igreja que agora pertence a Nova Iguaçu, o pastor João Campos. Sim, João Campos, é. Ele era pastor ali daquela igreja na época, também tinha uma banda, aí tinha o Leonel de Souza, que faleceu, que dirigia a banda. Leonel de Souza, né? Isso, Poxa, bastante gente. legal, Moisés. Lembrar desse pessoal todo, né, rapaz? Agripino, e pessoal tudo antigo. Pessoal muito bacana. Eu lembro que nos ar livres eu ficava bem pertinho ali do Josias batendo prato, Uhum. irmão, o Manuel Bento no tarol, né? Manuel Bento, Juscelino no bumbo. Juscelino no bumbo. É. Verdade. Muitas viagens, né, na Assembleia de Deus Muita, em a gente Miguel Couto. saía e aonde que E, e, a- tinha trabalho evangelístico, a banda estava. e, Moisés, você foi um camarada que sempre venceu através da música, né? É uma história que às vezes a gente não conta, assim, é mais um particular. Eu não, eu falei poucas vezes isso. Aham. É que naquela época eu era uma pessoa muito assim, corporalmente falando, mirrada, não tinha peso, não tinha corpo para encarar algumas coisas. Então eu falei, eu tenho que me apegar a alguma coisa porque essa carcaça do meu corpo aqui não vai aguentar muita coisa não. E na época quando eu entrei no exército, eu falei, eu quero entrar num local onde que tenha música e de lá só saia depois que eu tiver com minha família constituída para poder sustentá-la. Aí eu fiz um voto a Deus. Aí em 81, quando eu me alistei, eu pesava 49 quilos. Meu Deus, não tinha nem Aí os peso caras pra, não pra tinha tirar peso. sangue. Aí o pessoal falou assim: se tirar se espetar uma veia dele, vai sair do outro lado. Se ele for paraquedista, ele salta, não desce mais. O pessoal chamava de caricatura. Aí eu entrei no Rapaz. exército, aí fiquei lá um ano, não tive problema nenhum, mas aí, como naquela época o pessoal pedia para servir, aí tinha poucas vagas. Eu não consegui ficar, eu dei baixa. Deram a minha Ah, baixa. tá. Aí eu peguei, como eu estava numa época que o Exército aceitava a reinclusão, eu fiz concurso de novo, me reincluindo. Eu saí da ESAO, fiquei um ano, aí reincluí, incorporando ali no antigo, o Rei, ali na Vila Militar. Sim, Isso sim. foi em 85. Aí de lá para cá eu não saí mais. É, eu lembro disso, quando você retorna pro quartel,
Inclusive, todo mundo ficou feliz em Miguel É, Couto, todo mundo, trabalhei muito com o irmão Cabral de servente de pedreiro. todo mundo vibrou muito com Isso. a sua persistência ali, né? Aí voltei, aí fiz concurso para sargento e fiquei até o final da minha aposentadoria. Nunca pedi transferência do Rio de Janeiro, nunca saí, cumpri meu tempo todinho ali. A transferência que eu saí foi da Vila Militar para Realengo, aí depois pedi para ir para o Batalhão de Guarda em São Cristóvão, aonde que eu me aposentei, e depois de estar aposentado, os meus filhos vieram aqui para o Sul e me transferiram, É, fui transferido na e reserva. foram os dois para o sul, Moisés? O primeiro foi o Hélio, em 2010. O Hélio estava fazendo o curso lá em Guaratinguetá, na aeronáutica. Isso. Aí, daqui a pouco, o Hélio liga para Toca mim. demais, né, cara? O Hélio liga para mim e disse: pai, tem uma notícia para dar para o senhor, mas não fala para. Não tem uma veia musical, né? Mas deu pra mim executar ali, fazer tirar ali E um pouquinho de letra ali, era a conseguir segurança que sobreviver. tinha para os músicos naquela época, era o quartel. É, não tinha outro caminho, né, Moisés? Não tinha outro caminho, porque eu até falei uma vez para o pastor na época, eu falei assim, pastor, a banda de música ela é uma fábrica de profissão, ela É forma as uma músicas. universidade, é. Se aquela pessoa. O pessoal, aí tinha sempre um músico lá, excluído porque tocou no carnaval. É, Era o complicado. Zé conta muito isso, essa E, história aí. e quem estava no exército tinha essa segurança, porque não tinha É, necessidade de ficar tocando nesses negócios. teve muita gente ali, né, Moisés? E Uhum. aí, Moisés, ficou ali só em Miguel Couto, né? Assembleia de Miguel Couto, você ficou à frente da Umadenk, né? Eu fiquei trabalhando com a mocidade como regente, aí tinha lá, na época, o A primeiro banda coordenador. também, né? Porque o Manezinho faleceu, você assumiu a banda, como é que ficou? Que tinha ali de maestro. Eu que foi o que mais fiquei mais tempo, Ah, porque muitas sim. pessoas ali pegaram carta, foram para outras igrejas, saíram, se mudaram, como meu irmão ficou praticamente 9 anos na Amazônia, aí largou a Teu direção do irmão. banco, e eu fiquei lá ajudando o irmão Manuel. Rapaz, que coisa maravilhosa o trabalho de vocês, Uhum. né? Eu lembro perfeitamente, né, em Miguel Couto, não só na E igreja, mas também nos colégios, né? Nos desfiles pegamos das. uma, isso, pegamos uma época boa, porque na época lá era uma transição que a igreja estava tendo. O pastor Joaquim, estava, tio de vocês, Isso. estava passando A a gente igreja para o considera como pastor. avô, não é avô de legítimo, não. Isso. Ele estava É mais passando a avô igreja. do Joel. Ele estava passando a igreja para o pastor Oziel. Sim. Aí entrou o pastor Oziel, entrou a Alda, a esposa dele, que ela fazia um grupo de flauta doce, que ela iniciou também um trabalho de música ali. Pena que É eles ficaram mesmo, pouco cara. tempo. Não Ela sabia chegou a dar disso, aula, Moisés. ela dava aula de flauta doce, tinha lá um grupinho lá, Que que ela legal. era oriunda de Volta Redonda. Pena que Inclusive, eu era muita criança, rapaz, não peguei tem uma história pessoal. ali que poucas pessoas sabem que aí tinha a banda da Siderúrgica de Volta Redonda. Esse maestro hoje eu não sei se ele está vivo, mas ele ia com Miguel Couto a convite dela para dar aula de música em Miguel Couto, mas eu não sei que cargas d'água deu que não houve esse encontro. Ah, sim. Aí esse maestro ele praticamente formou a banda da Siderúrgica de Volta Redonda.
Aí Caramba. muitos músicos foram para o exterior através dele. O Oziel e Alda, eles eram terríveis, né, cara? Eles eram à Isso, frente do tempo dele mesmo, né? era ele e Eles tinham Miguel uma visão Couto de águia mesmo. e o Otoniel lá em Santa Rita. É, o Otoniel em Santa Rita. Isso. Moisés, que legal, né, rapaz? Aí, de acordo com esse desenvolvimento todo, quanto tempo em Miguel Couto? Quanto Que eu tempo em Miguel fiquei. Couto? Eu até Ah, gaguejei agora porque tô buscando aqui. eu posso dizer que eu cheguei em Miguel Couto com 11 anos, ali para Nova Iguaçu, 11 anos. Eu só saí quando eu estava praticamente o Com quê? uns Tem 50 3 anos, anos. né? Eu tô há 3 anos aqui. Eu saí de Miguel Couto, eu estava praticamente com 58 para 59 anos. Ah, então tu tá em 50 anos de Miguel Couto ali, É, praticamente. Por praticamente, aí. porque eu E, saí lá. e no Joedson ali, na Ah, Assembleia de Deus Miguel Couto, no Joedes eu fiquei todo o período de quando ele chegou, em 82, né? quando ele chegou, até praticamente o quê? O 35º ano dele ali. Uhum. Depois você migrou para a Assembleia de Deus em Nova Aí Iguaçu. eu fui para ali para Nova Iguaçu, eu fiquei ali trabalhando 2 anos com o pastor Pastor Marlon, Marlon, e fiquei meu com ele amigo. ali. Aí depois, esses 2 anos, foi quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, foi uma dor muito grande, que eu tive que falar com eles, demorei 30 dias, quando estava faltando assim, em novembro, que eu fui falar para ele, pastor, estou indo embora. Puxa vida. E tava bom demais, né, Moisés? E tava Tava muito bom excelente. ali. Eu acompanhei, mesmo distante, eu acompanhei ali. Foi poucos, cara, eu tive poucos pastores ali, foi o pastor Ziel, pastor Joaquim estava passando o cargo da igreja, aí É, pastor Ziel, aí pastor Pedro Pinheiro, aí depois que veio o vejo Joedson. o Edson. Com o E tudo Joedson se também teve um crescimento muito grande na banda, né? teve, porque a gente deixou a banda de música lá, todo ano formava músico. É, a banda tava Aí imensa, né, rapaz? Eu lembro. formou e músicos bons ali, que hoje tem músicos espalhados em toda parte do Brasil, oriundo de Miguel Couto. É verdade, é verdade. Todos, se for falar qualquer estado do Brasil, até no É, exterior tem músico. exportou mesmo, né, rapaz? Isso. É igual o Santa Rita também, né? Essas É, igrejas que tu tá falando, todas elas Santa Rita, fizeram Barro de Fátima, Nova Barro de Iguaçu. Fátima, é. Aí Tinha os clarinetistas bons de Barro de Fátima. o caminho, aí eles trilhavam. Uns iam para a aeronáutica, uns iam para a Polícia Militar, Marinha, Exército. É, Aí eu lembro que tinha uma disputa com o Belfor Roxo, aí até a filha do irmão Cabral casou com um menino lá que foi para Brasília, tocar na Orquestra Sinfônica de Brasília, e tem muita história. legal, né, Moisés? E Moisés, Deus te deu duas heranças, né? Que foram flechas, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Ah, Senhor sim, e são comparados como flechas. Os filhos vão mais à frente para dar é o, justamente esse amparo ao pai também, né? isso, o Hélio foi o Rapaz, primeiro. que A foi diferença do Hélio para o Moisés é 5 anos. isso. Aí logo depois foi o O Moisés. O Moisés Moisés nos orgulhou muito que foi pro ITA, né, rapaz? não, IME, O IME, né? O IME, né? ITA ali não, o na IME, Praia é. da Urca. É, que é engenheiro de Ele é engenharia, né? engenheiro mecânico de automóveis. É, rapaz, que muito bacana, a gente Inclusive, vibrou muito. ele ficou, o estágio dele preparatório ficou lá nos Estados Unidos. Foi para o Pentágono, foi para a NASA. Rapaz, já Ele viajou ficou tudo. 6 meses lá nos Estados Unidos, no exterior. Garota demais, né? Aí agora E está o aqui no Rio Hélio, Grande. e o Hélio também, também, assim que ele passou no concurso, eu acompanhei todas as etapas. O Hélio também teve nos Estados E Unidos, eu, só que o acom- Hélio e eu acompanho muito ele nas ele, execuções, nas apresentações ele, ele no foi para a Geórgia, teatro o e Hélio. tal. Ele foi para a Geórgia, ficou lá, fez intercâmbio musical lá na Geórgia. Hoje ele tem aqui pela Universidade de Santa Maria mestrado em música Ele, e ele saiu da aeronáutica ou não, ele continua? não saiu. Ele continua na aeronáutica. Continua na aeronáutica. E faz o Ele já tem trabalho na universidade. ele tem 15 anos na aeronáutica, na base aérea aqui. Só que aqui, por ser uma cidade universitária, as instituições aqui elas são muito agregadas. Aí tem sempre Ah, contato com sim. a base aérea, com a universidade. Aí ele logo chegou aqui, ele fez o vestibular Aí e ele ficou à disposição então da universidade.
É mais ou Não, menos isso? ele ficou estudando, porque a universidade ela mantém intercâmbio com a base aérea. Ah, Aí não entendi. precisou ele sair da aeronáutica para ficar, ele só ficou estudando, aí ele fez a graduação, fez o mestrado, toca na orquestra da universidade Que bacana, né, rapaz? e está querendo fazer o doutorado agora em música. Que lindo, Moisés, que lindo. E o Moisés trabalhou sempre. E Moisés, igreja aí? Igreja aí é Assembleia de Deus? A igreja que foi a parte que a gente mais sofreu aqui foi a igreja, porque o costume aqui é muito diferente. É, né? É muito diferente. Se a gente a gente vem acompanhando aquela coisa, porque lá no Rio de Janeiro, eu até falei para pessoal, gente, lá no Rio de Janeiro é culto todos os dias. As igrejas não, praticamente elas só fecham à noite para o pessoal dormir, mas aonde você quiser tem culto. Aqui tem uma diferença muito grande, Não tem porque o culto nos pessoal lares, no pessoal mais isolado? Como é que é? é Aí no mais sul. assim destacado, assim, o pessoal cumpre mais por escala, não tem aquela assim, aquele calor, aquela sede igual Ah, tem aí no Rio de entendi. Janeiro. Entendi. É O complicado. sulista ele é um pouco mais destacado mesmo, né? Mas aí a gente É, chegou aqui e falou assim, não, pessoal, vamos a gente vai, incendiar isso. nós vamos tacar fogo no Rio Grande do Sul. Aí nós É, chegamos aqui trabalhando, formamos um músico aqui, estamos com um grupinho pequeno. O pessoal aqui tem um coral também, a igreja. Aí logo depois a igreja foi emancipada. Aí temos aqui o pastor que não atrapalha a gente trabalhar, não, deixa a gente trabalhar. E nós estamos aqui com o coral Maranata e um grupo de músicos, de alunos, sim. aprendizes. Só que Legal. não é igual ao Rio de Janeiro, porque as coisas aqui são muito distantes. Rio de Janeiro, a gente tem Rio de Janeiro lojas de música, tem em São Paulo. Aqui Ah, sim. é muito É isso. distante. Para comprar o instrumento, o camarada tem que ir ou pela Tem que ir internet ou pela pela. internet ou então ir para outro estado. É, que coisa, né? É. Mas nós estamos se adaptando ainda. Aí é uma cidade até, assim, a maior do que Nova Iguaçu, né, Moisés? Santa Maria? Porque Santa Maria é uma cidade bem Bem grande. Eu grande, né? considero ela como se fosse uma Nova Iguaçu, mas as coisas aqui elas são muito próximas. Por Ah, sim. exemplo, a questão de saúde aqui é muito melhor do que assim, a Nova Ah, Iguaçu a e o Rio de estrutura é Janeiro. outra, né, cara? É É diferente, bem outra. diferente. É, Eu até a mesmo, estrutura educacional, né, Moisés? com certeza, Com certeza. porque eu até falei aqui com o pessoal aqui, reclamando com os irmãos aqui, gente, vocês têm uma universidade no fundo da casa de vocês e vocês não estudam? Aí o É pessoal, verdade. aí o pessoal que vem de outros estados, encontrei pessoas aqui de Belfor Roxo, Vila de Cava, aí É mesmo? vem um É, pessoal lá do continente africano estudar e vocês aqui, sulistas, não estudam. pois é. Aí é estranho, o pessoal há muito assim Não acomodado agora, aproveitam as oportunidades, né? É a porque cultura do brasileiro isso, né, rapaz? o pessoal que está aqui às vezes na igreja, músico, é pessoas que vêm das Forças Armadas, mas aí eles passam um período, vão embora, aí esvazia tudo. Aham. Aí tem que Tanto que começar tudo de novo. aí na Ah. esfera universitária a cidade fica vazia. Quem é o pastor aí, Moisés? Quem está aqui atualmente é um pastor catarinense, Ronaldo Monsani. Ah, Ele é veio de ligado a CGADB ou é a Conamad? Não, porque eles aqui têm a Convenção do Rio Grande do Sul, Sim, mas é como se fosse a Convenção Geral, isso. que é no caso, a de São Cristóvão. Ah, sim, é Não ligado é ao campo do Madureira, Samuel é, Câmara. não é Madureira, É não. CADB. CADB, então. Mas aí tem algumas igrejas aqui do campo de Madureira, só que elas são Sim. muito destacadas. Elas são Aham. bem afastadas, porque aqui até falei, vou comunicar lá os pastores do Rio de Janeiro para formar a igreja aqui, porque o pessoal aqui, a carência é muito grande. A É carência aqui que de igreja é muito grande, porque é diferente, cultura é diferente, né, Moisés? pela estatística aqui do IBGE,
Aqui, o lado religioso é bem fraco. O É, espiritismo aqui é muito forte. é verdade, é verdade. E aí, Aí Mato Grosso do Sul, é Cuiabá, muito, é muito forte. É difícil convencer um gaúcho a é, aceitar Jesus aqui. é um, Porque no último, nesse agora do censo agora que fizeram agora, mas no de 2010, era 2% da população do Sul que era evangélico. dois por aí cento só. noventa e o oito que, por cento de outras religiões e não tinha. assim como Minas está para o catolicismo, o Sul está para o espiritismo. Diz que é muito. E aí é espiritismo mesmo, É, em é algumas uma, linhas brabas mesmo. é uma coisa tremenda, porque para Que mexe romper com. isso aqui, só Deus mesmo fazendo uma intervenção, porque o pessoal aqui às vezes se acomoda. Uhum. É muito imigrante também, né, Moisés? Pessoal Muito de alemão, imigrante, alemão, né? alemão, Alemanha. italianos, aí vem o pessoal do continente africano. Que eu O, fiquei sabendo também que no sul tem bastante. Teve imigração, né? De bastante eles são bem africanos. animados. Aí vem o pessoal, aí tem aqui o pessoal que às vezes vem da Argentina, vem da Colômbia, Ah, Venezuela, também tá pertinho da Argentina, é isso tudo verdade. próximo. Porque aqui tem cidades aqui que a separação dela para outro país é uma rua, como a Hum, Uruguaiana, Uruguai, sim. a Argentina logo ali, o pessoal às vezes vai para Gramados, está perto da Argentina também. É legal, né? Que bacana, Moisés, falar contigo, te relembrar tantas coisas e ver que a tua vida Isso. continua seguindo, você continua É, sendo esse instrutor, a música é o que bate forte no teu coração, é teu batimento cardíaco, não tem jeito. e como se não bastasse, eu vim aqui para o sul, aí eu estou aqui, aí quem é que. Daqui a pouco eu começo a ver mensagem através do Face e do WhatsApp. Você pensou que ia ficar o livro da gente? Aí eu não Quem sei se apareceu aí? aqui apareceu Meu Deus, da família Fíngulo. rapaz, Aí apareceu o menino, fez a prova para o Exército, aí está aqui servindo aqui no quartel que o Moisés está. O filho do Assis olha também. só. O filho do O Assis filho do casou. Assis foi para aí também? Ele casou com a gaúcha aqui. Aprendeu Ele contigo também, né? aprendeu Aprendeu com contigo. a gente, Toca aí ele muito, hein, ele, foi para clarinete. Brasília, agora está em Tabatinga, na Amazônia. Caramba, o exército é fogo, né? O cara pega do ponta a ponta do país, né? Aí eu Não falei tem assim, poxa, jeito. vocês estão me perseguindo? Poxa. Aí o menino está aqui agora, o filho do Isaías também ficou um tempo aqui, um dos gêmeos que o Isaías tem, veio para cá É também. militar também? É militar do É. Exército. Eu tive Isso. conversando com o Isaías, Isaías teve um tempo aqui. Aí ele me falou até de um projeto. Eu falei, poxa, monta lá na minha igreja, rapaz, da flauta doce, que ele montou no Belém, né, em Manaus. Aí ele montou em Manaus esse projeto, me mostrou, fiquei doido. Eu falei, rapaz, pegar os adolescentes que. Ô Moisés, infelizmente aqui no Rio de Janeiro, você tem acompanhado as notícias, é Uhum. muita violência, não temos opções. É, Praticamente acabou, né? Não tem mais indústrias, não tem mais nada aqui não, cara. eu, Para jovem, né? Os às jovens estão vezes, sendo aliciados pela violência aí. quando eu cheguei aqui, foi um embate muito grande, porque o pessoal ficava assustado. Vocês são do Rio de Janeiro, vê que aquilo que conta do Rio de Janeiro é verdade. Eu falei assim: olha só, gente, eu não posso ficar falando mal do meu estado, eu nasci lá. Só que Sim, tem o seguinte: a realidade tem que ser dita. De todos os nossos líderes políticos que governou o Rio de Janeiro, eu não lembro de um que não tenha passado por processo judicial ou foi preso. é verdade. Então é complicado a gente É, falar umas coisas dessa. Por causa de quê? Porque é um a, a, histórico, né? É uma coisa isso repetitiva. foi tomando conta, e parece que isso daí ficou fixado assim no meio político. Mas aí eu falei, a escapatória que tinha lá era o pessoal que entrava para a igreja, ia para o exército, É, aquele pessoal evangélico, a gente saía para as praças, e o pessoal é muito receptivo, muito animado, culto todos os dias, tinha oração segunda-feira de noite, à tarde, durante o dia. Então, aí, isso aí Deus tomava providência de guardar. Mas, sei lá, eu tenho é.
Eu tenho até falei uma vez, na época do pastor Joel isso aí, eu falei que eu tinha uma frustração muito grande, que eu não consegui, mas eu coloquei isso no papel. Eu falei assim, as perdas que a igreja assim não ocupou o espaço, é que a gente fala que tem muito na igreja batista, na adventista, mas a Assembleia de Deus não é falando mal da Assembleia, Sim, é falando sim. a realidade, ela não soube aproveitar. Por exemplo, a gente não tem uma referência de uma orquestra que a gente Não pode... temos. Não temos Não uma temos. referência. Aí se É, perguntar assim, diz aí uma escola que a Assembleia de Deus formou. Não temos. é, Mas aí o Adventismo tem. é. A presbiteriana, aí eu Até o fico vendo. hospital, né, Moisés? O hospital, Aí, nada, aí eu nada lembro naquela Assembleia. época, lá no Rio de Janeiro, o antigo SASE, Sim, que era de cunho evangélico. sim, sim, sim. Era Aí eu falei do assim, gente, Isaías de Souza Isaías de Maciel, Souza Maciel. lembro? Eu falei Tá assim, vivo gente, ainda. aí eu falo assim, mas por que não tem isso, gente? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? A gente tem uma riqueza. A gente até falei uma vez brincando, Nós A somos Verinha, muito divididos, ô a Moisés. A Verinha, que é realidade é missionária, essa. que foi para a África, eu falei assim, Verinha, olha só, sabe qual é o problema nosso? Nós clamamos a Deus, que é dono do ouro e da prata, e a gente fica pedindo esmola. É verdade. Porque se a Era gente para ter tudo isso aí. Era para ter pega tudo isso que essas você está falando. crianças, dá uma formação igual o pastor Toniel, Osiel e a Alda tentou fazer aí no Rio, no Miguel Couto, se a gente É, forma isso, deixa não eu ver. tem, mesmo que ele É, se desvie, mas ele nunca perderá o caminho. é verdade. Então a gente jogou muita coisa para fora, não soubemos aproveitar. E aqui nós estamos tentando fazer isso. Aqui, ó, tem uma igreja aqui central aqui em Santa Maria que ela tem todos os instrumentos de uma orquestra, tudo engavetado dentro de uma sala, Já pensou, meu parada lá filho? sem Que utilizar. desperdício, né, cara? Aí eu falo assim, gente, mas por causa de quê? É, Mas nós estamos esperando porque o Exército e a Aeronáutica vai mandar música transferida. Eu falei assim, gente, mas vocês estão esperando transferir e a capacidade que Deus deu a começa vocês. com pouquinha gente, um naipe pequeno, né, Aí, Moisés? aí eu falei assim, tem A uma banda não orquestra pode ali. estar toda pronta. Um dos professores aqui da orquestra falou assim: eu não sabia que a igreja evangélica tinha músico assim, não, porque eu passei lá um dia, estava ensaiando uma música, eu falei assim, foi porque tinha aqui uma maestrina alemã que ela formou esse grupo. Só que ela casou e foi embora para a Alemanha, e depois o pessoal que está aqui abandonou tudo. É. Aí fica esperando alguém ser transferido. Eu falei assim, gente, cadê os filhos de vocês? Cadê os netos? Bota essas garotadas para estudar. Agora, Moisés, eu vejo aqui no sul, pelo menos no estado do Paraná, teu irmão teve lá em Maringá, né? Se eu não me engano. Ele está em Ele, Cascavel. Cascavel, ele fala É, muito bem, né? O é, Isaías. tem Ele, cidade meu aqui do Deus, sul não, que são não, não ótimas. dá não, cara. Tal, aqui é Porque incomparável, tal. isso, em E lá, Cascavel. o que eu quero dizer, lá tem os apoios das prefeituras. Prefeituras têm geralmente Tem. orquestra, banda, né? Aí no sul também é a mesma coisa, funciona assim ou é Ó, diferente? aqui é a Que mesma aqui no coisa. Rio não tem. Aqui no Rio os caras Não, só querem dar na tiro. verdade, no Rio tem. Aqui No Rio tem. é só o maior com bala, bala. Não, mas na verdade tem, olha só. Só Jesus, cara. Eu tive andando um tempo aí no Rio de Janeiro, eu comecei a visitar ali o Norte Fluminense, do Rio de Janeiro, como São Fidélis, Vassouras, São Fidélis. Vassouras, São Fidélis, Campo, Valência, a Valência. própria Conservatória, que é uma cidade universitária. Eu tive Oziel visitado passou por tudo isso aí, Oziel e Alden. e justamente É, Pati de Alferes. eles passaram por toda essa região. Aí eu falei assim, aí eu estava parte do sistema cultural de cada cidade. Uhum. Só que Nova Iguaçu tentou fazer isso, aí na época da prefeita Sheila Gama. Eu lembro que aquele Pedrosa, né, o maestro Pedrosa, Uhum. Ele teve à estava com a frente Abel. disso aí. Ele Ele, teve com o Abel, né? ele teve no Abel, aí teve também a Gama, aquela a Uni, lá do estado de Uniabel, Madureira. Uniabel.
Não, aquela universidade que tem lá ali Ah, o pelos Estados NIG, Unidos, o NIG, o NIG, NIG, é. tinha uma banda de música, uma Hum, orquestra, e muitas das pessoas que tocavam nessas orquestras, como do ABEL e da UNIG, eles tinham acesso ao estudo gratuito. ah, sim. Ah, Muitas é, quem pessoas era músico estudava de isso, graça. muitas pessoas se formou através Isso era disso, legal. mas aí são instituições particulares, sendo que a prefeitura ela tem todo uma verba, um aparato para custear isso. Entendi. Poxa, legal, Moisés. Infelizmente. Mas, Moisés, Deus levou vocês para aí para poder revolucionar esse lugar aí, hein? É, Nessa eu, área musical, né? eu falei com a Raquel, eu falei assim, ó, eu cheguei aqui, não quero me meter em nada, mas aí não adianta, aí É, descobre a gente, é igual a aí, bola pro jogador, né? A bola procura o jogador. aí eu falei assim, pessoal, eu queria ficar quieto no meu canto até Jesus voltar, poxa, ou então eu partir. Ah, mas você não pode dar aula para a gente? Aí eu até falei uma vez, conversando com o pessoal assim, ó, a minha vontade era formar uma associação mas aí envolveria a parte de política e eu tenho uma certa ressalva com a área política, assim, de ficar me afastado, não misturar a parte religiosa da política, Sim, sim. para não ter assim problemas de mal-entendido. Mas só que isso daí não é uma questão só de religião, é uma questão cultural, por causa de quê? Porque isso daí é uma verba que tem pelo governo que ele emite, só que você tem que prestar conta. Mas aí, se colocar a pessoa errada, aí vira a corrupção, aí dá problema. Então a gente tem que tomar muito É cuidado. Mas verdade. aí eu tenho mantido aqui um grupo de pessoas aqui, a gente se sustenta com assim patrocínios assim esporádicos de um irmão sempre contribui com alguma Uma coisa e oferta, né? Compra um é instrumento, né? Dá uma... isso. Aí, Legal, graças a Moisés. o pessoal tem aqui seu instrumento, está tocando. Tem algumas pessoas que vêm até de outros lugares, estuda. Só que eles são de transição. Ele aprende. Quando a gente pensa assim, vai ficar, não, já estou indo embora. Uhum. Aí, mas são coisas que a gente fica feliz saber que a gente está fazendo, está ajudando o próximo. Moisés, é claro que tem, a gente trabalha muito com a meritocracia, né? Muitas coisas que você conquistou foi pelo seu mérito. E eu lembro que quando você instruía a gente lá na parte teórica, que você batia aquele papo, né? Você sentava na cadeira, você antes de ministrar a aula, você sempre trazia instruções para nós. Eu não me esqueço, cara. Sobre a vida, né? Sobre Uhum. atitude e etc. Então, as coisas que você milimetricamente falava ali, você aplicava na sua vida. Você era um exemplo nesse sentido, não só de fala, mas de execução mesmo, né? De Uhum. planejamento. Tudo isso que você está colhendo hoje é fruto do que eu ouvia lá atrás. Você já antevia algumas coisas, né? E É isso é muito porque, legal. É, tirando a nossa parte religiosa, às vezes eu vejo, o pessoal falava muito na igreja, Deus vai falar. Aí o que, que a gente pensava? Aquela, aquela coisa de Ansebreano antigo. É que quando surgia na igreja assim, eis que fala. Aí eu falei assim, gente, olha só, é, Deus não fala só desse jeito, não. Às vezes Deus está falando, eis que é, te digo. tá falando assim, usando exemplo, mas eu lembro que Sim. cada palavra que eu falei quando eu cheguei aqui no Sul, ou quando eu estava aí no Rio de Janeiro, ela foi se cumprindo ao longo do tempo. E Deus É isso que eu tô nunca falando. deixou isso ser Ah, enganado. Por causa de quê? Eu falava assim, gente, olha só, eu sei que eu falei assim, ó, eu sei que eu sou chato, eu só não sou mais porque não tem espaço, mas olha só, o que que vocês preferem? Uma sinceridade honesta, verdadeira, ou um tapa, um abraço, um tapinha nas afago, costas. é, É, e amanhã você sofrer a decepção e não ter a orientação a saber o que eu pude falar a verdade e omiti. Aí ele fala, é complicado. Então, tinha coisas que eu talvez não falei, eu não podia falar, ou coisas que eu falei e não devia ter falado, mas eu falei assim, ó, eu não não, quero foi muito levar, bom, mas aquilo ali era eu não, bom. eu não quero levar para o túmulo responsabilidade É, que eu fui um omisso. Mas eu, graças a Deus, que eu. foi benção. Agora, eu tô falando nisso nesse sentido que além de você estar colhendo, porque a vida é a colheita, né? Tudo que você semeia, você colhe. Com certeza. Tem esse mérito, mas tem também um agradecimento, né? Com certeza, no teu coração
tem uma porção de gente aí que você já até mencionou nomes, né? Como o próprio Manezinho e outros. Quem Uhum. que você agradeceria, rapaz? Principalmente pela essa sua formação musical aí, Moisés? Ó, eu lembro que eu tinha sempre uma briga com o Isaías, Teu irmão. porque o Isaías ele tinha os materiais todinho que eu precisava na época. E ele, naquela época, ele trancava o material dele numa. Isso aqui eu falei para poucas pessoas, ele trancava no armário lá. Aí eu falei assim, poxa, mas eu Meu quero Deus. estudar. Ele trancava, eu ia lá, tirava as fechaduras do armário dele e pegava o livro e lia tudinho. Aí, antes dele chegar, eu ia lá e colocava de volta. Aham. Então, Maria coisas Prioli da vida, ninguém isso, tocava, né? porque esses livros, a gente praticamente encontrou muita resistência, porque tinha um pessoal da antiga que aprendeu daquela forma, bruta. Mas aí eu falei É, assim, gente, mas olha só, tem coisas que você tem que ler. Mesmo se você não entender, você tem que ler. Tanto que teve uma época que eu peguei os 2 livros do Vôlei Maria Prioli, eu memorizei eles todinho. foi, você dava aula pra gente lá. Eu memorizei os livros, eu andava com eles para cima e para baixo, eu memorizei aquele. Aí eu falei assim, então, aquelas coisas que o Zaia tinha, eu agradeço a Deus porque ele pegou, levou isso da Tijuca para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu. Então É, a gente teve acesso a isso, aquilo ali ajudou muitas pessoas. ajudou. Então, o pessoal da antiga I- não tinha acesso. Isaías foi um dos primeiros militares da Assembleia de Deus em Miguel Couto, né, Porque Moisés? ele praticamente foi o primeiro músico Acho que foi o militar primeiro músico militar, isso, que seguiu a carreira militar, porque aí depois veio o Celso, que. Moisés, eu vou pedir só para você voltar, porque a minha conexão é que tá ruim mesmo. É, a gente estava falando de Isaías e você estava falando do Celso, né? Isaías como Isso, primeiro militar? isso. Aí o Celso também chegou a servir o Exército, o Gerdão, mas só que eles não conseguiram a carreira musical. Sim, sim. É, o Celso de Aí, Maria Luísa, né? isso. Aí Que era quem. quase quem com autodidata, né, Moisés? O Celso não que era muito pauta não, né? ele era mais o ouvido Ouvido, dele né? funcionava Era. como antena. Cara, era Mas terrível. aí tinha o Anísio, de Barro de Fátima, tinha o Samuel Ferreira, Sim, aqui foi para a aí foi a Marinha. galera, aí começou, né? Aí, logo depois foi Edmilson para a Aeronáutica. Edmilson. Edmilson foi meu Aí, sargento na aeronáutica. isso, aí começou a deslanchar para os outros. É, Aí legal, entrou né? ele é o Bento, Eliel também foi meu sargento lá. foi Que o bacana, né? Samuel Rodrigues de Farrula, que ficou na Aeronáutica também. E aí, quem você lembra aí? Aí teu irmão é o primeiro, né? O primeiro que você Isso. agradeceria, que foi o teu influenciador. Porque ele praticamente deu acesso a quem quisesse aos livros, que a gente não tinha. A gente aprendia Uhum. assim, aquela parte teórica falada, que era o Manel chegava lá com o Garaldé, Alex Garaldé, a gente conhecia esses livros. Mas aí o Zaia Mas começou a trazer Maria Prioli. aquele solfejo, Moisés, que eu aprendi lá e você aplicou, qual era o nome dele Era, mesmo? era o Alex de Garaldé. Ah, esse aí então, é. Isso. Aí depois veio outros livros, veio Bona, veio Aí Frederico, teve o Bona, você aplicou o Bona lá pra gente também. Aí, aí mas veio eu vários não tive muita aula livros. de Bona, não. Aí foi abrindo vários livros que começou a aparecer no cenário musical do Miguel Couto. É, métrica, né? Ali. Uhum. Moisés era exigente a beça com a gente, cara. Porque é Muito aquele legal, negócio. Moisés. Todo aquele, tanto que quando eu lembro de 2 comentários que houve na época com o Hélio e o Moisés Filho, que eles estavam estudando, aí tinha uma professora universitária lá da Unirio. Aí, quando ela viu o Moisés tocando, ela perguntou assim: mas quem é que deu aula para você? Aí eu disse: é meu pai. Ah, mas aonde que ele aprendeu flauta? Aí ela pegou assim: não, eu quero conversar com o teu pai. Eu disse: mas você aprendeu? Assim, eu aprendi em casa, ouvindo vídeos, pegando livros. Aí eu fui tocando. Eu disse: mas olha só, você não, a mulher queria levar o Moisés com ela.
Você não deixa Aham. seu filho ficar com a gente, não, porque ele tem um jeito único, ele é músico de orquestra. Aí a Raquel se encrencou com a mulher, disse, não, você não vai levar meu filho, não. Moisés, você, é até um testemunho aqui meu, eu fui, devido à necessidade da aeronáutica, eu fui estudar naquele conservatório em frente ao Uniswan, o Conservatório de Bom Sucesso, Eu que sei, tem ali naquela rua ali que liga a Avenida Brasil. Eu eu soltava lembro, ali. eu lembro. Eu fiquei um tempo ali também. Aí eu fui estudar, o cara fez um elogio e eu só tinha você como professor. O meu segundo professor foi o Renato, que foi meu tenente da aeronáutica. Aí o cara, Renato pô, primeiro? você. Não. Não, Renato, eu Não, esqueci. eu sei quem é, eu sei quem Sabe é. quem é o Renato? Eu conheci Renato, É, conheci. Renato já. Eu chegou na época que eu já estava saindo já, que o Isso. meu primeiro capitão foi um capitão lá, Sena Rosa. Cena Rosa, Sena isso. Rosa. Aí, rapaz, ele elogiou porque eu fiz uma execução no clarinete de orelhada, de floreada, né? Ele falou, Uhum. cara, onde tu aprendeu isso? Eu falei, rapaz, eu vinha ouvindo, eu aprendi, o meu primeiro professor foi Moisés Valentim. Aí ele fez esse elogio na época, né? Eu não era um excelente clarinetista, mas fazia algumas coisas na execução que Uhum. você já tinha me passado ali. Aí ele ficou, me elogiou e tudo e tal. Aí eu fui aprendendo com ele ali um tempo. Mas legal, né? Você E, ter essa referência, né? aí a professora queria levar o Moisés, aí o Hélio também, os professores que ele teve praticamente foi a gente tinha aquela preocupação. Falei assim: olha só, eu não vou estar sempre com vocês. Eu sempre, quando eu acompanhei eles para fazer concurso, eu falei assim: ó, até essa porta aqui eu posso te acompanhar. Agora, da porta para frente, é você e Deus e aquilo que você aprendeu. A gente não pode fazer mais nada por você. A base. Aí, mas é que negócio, a gente tinha A que base ter, ajuda muito. a gente tinha que deixar assim, ó, nós temos que deixar uma estrutura com vocês, de vocês, quando olhar para a partitura, vocês olhar e não ter problema, porque ninguém vai ajudar vocês. Então, É, aí vocês vão. Aí é que negócio. Ah, mas eu vou fazer o que? Você tem que orar a Deus. E o Espírito Santo só faz você lembrar daquilo que você estudou. é verdade. Se você não É estudou, não verdade. tem. Porque se o Espírito É, não Santo tem jeito. fazer lembrar você alguma coisa que você não estudou, isso é feitiçaria. Eu falava isso para ele, ele ficava assim, poxa, pai, tudo o senhor pega negócio dele assim, mas olha só, não tem outro caminho. É verdade. Não tem Mas jeito. eles foram mais. E, e quando a gente fala de instrumento, se você não estudar, não adianta, não, né, Moisés? E Moisés, e Sim, se falando de instrumento, de estudo, é aquilo que você fala, é igual um degrau, né? Você vai galgando os degraus, vai desenvolvendo. Se você não estudar, é o que tu tá falando e é, sempre falou, você não desenvolve, não tem jeito, né? Você fica estacionado ali, naquele é, posição perigo, ali. é perigoso pegar elevador, porque se o cabo de aço rebentar, vai parar no poço. É, é verdade. Mas graças a Deus eles Ah, estão que indo bem. legal. O Moisés saiu capitão, Moisés, praticamente, ele saiu capitão, é mestrado de engenharia. O que Hélio vai sair benção, primeiro, né? o Hélio vai sair primeiro sargento agora em agosto, com curso. Tá todo mundo bem, né, Moisés? Glória a Deus. Vai dar um trabalhinho aqui, mas depois eu vou editar aqui, vou juntar tudo aqui, tá? Não, tá Na tranquilo. gravação. Tá bom. Moisés, uma palavra final aí pro pessoal da Almadenk, pessoal da sua família. Fica à vontade aí pra gente poder encerrar. O que eu falo aqui pro pessoal, o pessoal pergunta assim: você tem saudade do Rio de Janeiro? Você pretende voltar? Eu até esses dias eu briguei com a minha esposa assim: ó,
eu não volto para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, ó, se acontecer de alguma coisa, não faça aquilo que aconteceu quando José morreu no Egito. Não leve meus ossos para o Rio de Janeiro. Aham. Aí aqui tem os cemitérios, ó, pode me levar ali para o Santa Provinciais. Rita, porque o Aham. meu destino não é voltar para o Rio de Janeiro. Agora, mas você não sente, sinto falta assim. Eu tenho muita saudade dos colegas, dos amigos, tem ótimas referências lá, pastores, Foram ótimos. amigos. E várias gerações, né, de pessoas que você formou, né, Moisés? E aquela coisa não é assim uma sessão de nostalgia ou saudosismo, é lembrança e memória daquelas coisas que nós passamos, de a gente ter uma mocidade que chegou ao ponto de ter 200 jovens cantando, de a Ativa, gente né? chegar ali no antigo Trigal, Alto da Posse, de a gente fazer ar livre e tocar acompanhado de uma orquestra e fazer ali ao ponto de as pessoas que não eram cristãs e pedir assim, toca aquele hino Nabuco, Coro dos Hebreus, canta esses hinos, a gente e O pessoas que êxodo, né? isso, pessoas que não eram nem evangélicas. Então, é uma saudade que dá, que hoje em dia a gente vê as pessoas, às vezes, querendo inovar. Eu falei assim, gente, eu não tenho nada contra a tecnologia, não tenho nada, ao contrário, Worships da vida aí. elas são boas, mas só que o Três seguinte, notinhas, né? Três notas é, só. só que tem aquele negócio, a parte de conservar, igual tem os conservatórios, é você manter a essência daquilo que você aprendeu, mas usando a tecnologia. Claro que hoje nós temos aí o computador, podemos conversar com qualquer parte do mundo, isso graças a Deus. Então a gente deveria aproveitar, porque naquela época a gente não tinha tanta tecnologia e o homem diz que chegou na Lua. Hoje o É homem tá, verdade. hoje o homem tem tanta tecnologia que não consegue às vezes fazer um milagre que seria o quê? De dar uma aula, instruir uma criança com o desprendimento que nós temos hoje. Então eu tenho muita saudade sim da mocidade da Umadenk, do pessoal do Rio de Janeiro, em qualquer parte aí que esteja, seja do interior ou centro. Mas é que negócio, foram épocas. E agora entrou a garotada nova aí agora o bastão está na mão deles, cabe a eles ou melhorar ou manter, só não pode piorar. É verdade, não pode cair, né, Claro Moisés? que eu falo sempre aqui que a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas eu falo assim, ó, gente, tem uma coisa que está escrito na Bíblia que eu não quero aquela que cumpre na minha vida. Sei o quê? É o amor esfriar pelas coisas de Deus. É isso Porque aí que não podemos perder. Porque, claro que eu, como músico, eu não estou salvo por causa da música, mas só que todas as nossas atitudes, as nossas obras, elas um dia vão ecoar na eternidade. O que tu fez? Aí aquele negócio, o hino 16 da harpa. Como é que eu vou chegar perante Deus apresentando as minhas mãos vazias? É verdade, Moisés. Então é Perfeito. complicado. Ou a gente vai chegar lá no céu, igual os músicos falavam antigamente. Ah, eu quero um lugar para carregar estante. Poxa, mas você está indo para o céu para carregar estante? O céu é muito mais do que isso. É verdade. Nunca podemos nos contentar, né, Moisés? Claro que não. É caminhar para frente. Meu irmão, que maravilha. Te ouvir é uma benção, Moisés. Você é uma benção, uma referência. Quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí da gente bater esse papo, né, esse bate-papo. Eu vou editar porque eu tive alguns probleminhas aí, alguém Fica pode tranquilo. ver, mas eu vou E editar. quando quiser, nós estamos aqui à disposição para Vamos falar sim. outras Eu quero coisas. até entrevistar teu filho também, rapaz. Depois, O, os o dois, Hélio. o Ah, Hélio e o sim. Moisés. Quero, Tá, de depois repente, entrevistar um, depois entrevisto o outro. eu vou comunicar a eles, aí ó, assim que tiver um tempo eu passo o contato deles. Tá bom. E eu mando um abraço para Raquel, Tá? professora. Ela tá trabalhando com professora aí ou aposentou? Não, não, ela tá aqui cuidando, mas é do pai dela, que o pai dela tá aqui com a gente. Ah, vocês trouxeram, levaram ele, legal. Nós trouxemos ele Que porque aí no bacana. Rio, É, aqui o cuidado com a saúde é muito melhor para ele. é verdade. Poxa, Moisés, que bacana. Ó, sucesso, tá bom? Claro, Que Deus continue abençoando. eu que agradeço a oportunidade aí O que pessoal da Umadem que vai vibrar com essa entrevista aí, simples, mas com o eu estou objetivo devendo aí. de lembrar aí de você. Esse ano eu ainda dou uma ida aí no Rio de Janeiro ainda. Tá bom, tá legal.
Ó, eu preciso também do contato de novo do Isaías, que eu Tá, perdi. eu vou passar tudo no telefone dele, vou deixar tudo contato com o WhatsApp dele. Isso, aí eu vou fazer, porque eu quero fazer entrevista com ele também. Com Grande certeza. abraço, tá, Moisés? Outro, um abraço a todos Gente, aí. conversamos hoje com o maestro Moisés Valentim, esta célebre pessoa que tem tanta experiência e que foi maravilhoso esse bate-papo para a gente relembrar muita coisa. Moisés, Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe também. Obrigado. Obrigado a Valeu. todos. Um abraço a Paz. todos. Paz. Paz.